Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem no dia de hoje. Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sei que a minha voz tá um pouquinho estranha, desculpa por isso, é porque eu tô me recuperando de uma tosse, mas já tô bem melhor. Eu tenho o preceito de que se um livro me faz chorar tanto e me faz, sonhar com a história, é porque ele vai ser 5 estrelas e favoritado. E a minha gata decidiu arranhar a caixa agora. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns livros que foram completamente viciantes pra mim. E se você tá gostando desse vídeo, não esquece de dar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e bora pro vídeo! E é claro que o primeiro livro não poderia ser diferente, eu vou falar do livro que originou esse vídeo, que foi Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Ela é uma autora nigeriana e Fique Comigo foi o seu livro de estreia. Esse livro ele foi finalista da premiação inglesa chamada Women's Prize for Fiction. Aqui nessa leitura a gente vai acompanhar dois momentos diferentes. Ele começa se passando em 2008, mas a gente retorna para 1980 para entender tudo o que aconteceu. Fique Comigo vai falar de maternidade e ela vai trazer a cultura nigeriana, né? Então é uma literatura que, se você ainda não leu nenhum livro, você vai ficar um pouco chocado assim com as diferenças culturais entre o Brasil e a Nigéria, porque essas diferenças elas são bem evidentes, principalmente quando a gente está falando de casamento e maternidade, né? Esse livro é muito bem escrito, ele é um livro frenético, ele tem 237 páginas e as suas páginas elas são completamente viciantes. Qualquer tempinho que eu tinha entre a faculdade, eu ia e lia esse livro. Nos últimos 2 dias eu falei, não, eu preciso saber o que vai acontecer. E então, esse é o primeiro livro, ele é um livro super viciante, é um livro que vai tratar sobre temáticas, como eu falei pra vocês, né? Sobre maternidade, então ele tem alguns tópicos, assim, bastante sensíveis, mas a autora, ela tem uma sensibilidade, assim, maravilhosa na escrita, você lê e você percebe todo o carinho, toda a atenção que ela coloca nos personagens, é maravilhoso, é viciante. O segundo livro dessa lista é Pachinko, da autora Min Jin Lee. Esse calhamaço aqui de 522 páginas foi uma leitura que eu fiz na pandemia. Eu dividi esse livro em 45 páginas por dia. Acabou que nos dias eu tava lendo 45 páginas, quando eu vi eu tava lendo 100 páginas e eu tava, tipo, sonhando com essa história, pensando o que iria acontecer. A escrita da Min Jin Lee me deixou completamente obcecada pela história. Nesse livro aqui, a gente vai acompanhar 3 gerações de uma mesma família e ele vai falar sobre imigração coreana para o Japão no século XX. Como esse livro é um romance geracional, a gente vai ter diferentes narradores em diferentes momentos. A nossa personagem principal aqui nesse livro é a Sunja. Ela se apaixona por um homem muito poderoso, ela engravida, mas ela descobre que ele, na verdade, é casado. Com isso, a Sunja, ela não quer viver uma vida de amante, né? Ela não quer viver uma vida onde ela seja bancada por ele. Então vai surgir um personagem principal também chamado Isaac. E daí é a história e você precisa ler Pachinko porque é uma leitura viciante também. O terceiro livro que eu tenho pra falar hoje é Piranesi, da Suzanne Clarke. Esse livro aqui, ele é o segundo livro da autora, mas entre o primeiro e o segundo livro eu sei que existiu um período aí de 16 anos. E Piranesi, ele foi o ganhador do Women's Prize for Fiction em 2021. Eu li esse livro no ano passado e eu sonhei com ele de tão encantada que eu tava com as narrações de ambiente desse livro. Esse livro aqui, ele tem um ar assustador e também maravilhoso, tipo, lindo, sabe? Então ele tem essa dicotomia ao mesmo tempo. E ele também é escrito em formato de diário, então isso foi uma coisa que eu gostei muito, porque eu adoro um livro que é escrito no formato de diário. Em Piranesi a gente vai acompanhar um personagem que não tem nome, ele vai estar escrevendo nos diários dele sobre as excursões que ele vai fazer nesse local que ele chama de casa. Esse aqui é um livro de 256 páginas e me conta aqui nos comentários se você já leu. Essa edição aqui é da Morro Branco, ela é capa dura e eu acho ela muito linda, ela tem uns desenhos aqui, vou mostrar pra vocês. Por exemplo, essa perna aqui foi um livro que eu li muito rápido porque eu tava simplesmente agoniada, sabe quando você fica ansiosa pra saber o que vai acontecer? É assim que eu tava quando eu li Piranesi. Agora eu vou falar de um livro que poderia estar num outro vídeo chamado Livros que me fizeram chorar e, tipo, muito, muito, muito mesmo. E eu tô falando dela, uma das minhas autoras favoritas, Chimamanda. Eu tô falando do livro Meio Sol Amarelo. Essa foi a minha primeira leitura de 2022 e eu sinto que eu não poderia ter começado de uma forma melhor. Ela cria personagens aqui que não são completamente bons e também não são completamente maus, sabe? Eles são muito humanos.
Você se apaixona pela sensibilidade da autora, sabe? Ela tem uma sensibilidade de escrita que é maravilhosa. Ela cria os personagens, você se envolve com eles, que você fica viciante, sabe? É uma leitura que se torna muito viciante. Esse livro aqui é um calhamaço, ele tem as suas 502 páginas e eu devorei ele em 2 semanas. Eu estava viciadíssima nesse livro. Quando eu tava lendo, no período que eu tava lendo, e também no período de quando eu acabei esse livro assim ficou comigo por muito tempo. Até hoje eu lembro de algumas coisas que aconteceram aqui na história que me fazem ficar pensando. Nesse livro a gente vai acompanhar o período de o período de existência e o período pós-guerra. Foi uma tentativa de separar a Nigéria de Biafra. Nesse livro a gente vai ter diversos narradores, mas o primeiro deles, e acaba voltando também pra ele, é o Ugu. Ele é um garoto muito simples e a gente vai acompanhar bastante desse período através dos olhos dele e de outros personagens, né? Esse livro aqui é baseado em fatos reais que aconteceram em 1960, então ele tem partes muito pesadas, lembrando que é uma história que vai falar sobre um período de guerra, tá bom? Então fica aqui meu aviso de alguns gatilhos que existem aqui nesse livro. Entre os outros temas que a Chimamanda vai abordar aqui nesse livro, vai ser sobre maternidade, as diferenças econômicas e as diferenças sociais também da sociedade nigeriana. E esse aqui eu poderia dizer com certeza que é o meu favorito da Chimamanda até agora. O último livro que eu tenho pra falar pra vocês é Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. Esse livro aqui é um super calhamaço, ele tem suas 729 páginas, mas, gente, esse livro aqui tem uma leitura tão fluida, sério. É um livro de terror muito bem escrito. Eu não sou muito acostumada em ler terror, agora que eu tô começando a ler Stephen King, Stephen Chbosky foi um outro que foi bastante influenciado pelo Stephen King, então esse livro aqui foi simplesmente um livro de terror que eu recomendo muito. Se você gosta de terror e ainda não leu ele, vá em frente porque ele é um livro muito viciante. Aqui nessa história a gente vai conhecer uma família composta pela mãe e por um garoto de 7 anos, o Christopher. O Christopher e a mãe dele, eles ficam viajando por diversos estados dos Estados Unidos por um determinado motivo que eu não vou falar, você vai ter que descobrir lendo o livro. O Christopher é novo na cidade e ele faz diversos amigos, e um dos amigos que ele faz, na verdade, é um amigo imaginário, que está representado por uma sacola. Só o Christopher consegue ouvir esse amigo imaginário. E esse amigo imaginário vai pedir para ele fazer uma casa numa árvore, senão muitas das coisas ruins podem acontecer. A escrita do Stephen Chbosky é muito viciante. A gente vai ter outros personagens aqui também que vão nortear a história. Essa diversidade de pessoas ajudou muito para que o livro fosse ainda mais fluido. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês já leram algum desses livros aqui que eu mostrei pra vocês. E também me contem, por favor, algum livro aí que você leu e foi completamente viciante e você não largou por nada, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!